Essa palavra, ela fala de um dos maiores desafios para nós conseguirmos ter essa vida abençoada, para nós conseguirmos colocar Deus em primeiro lugar, porque é uma das coisas que mais concorrem com Deus na nossa vida. E que se não colocarmos Deus de fato em primeiro lugar, essa coisa, esse espírito, toma lugar. Essa palavra é tão séria, irmãos, que se você entendê-la, além do seminário que nós vamos ter com o pastor Walter, também nessas áreas todas, eu creio que você vai ser alguém que vai prosperar demais nos caminhos do Senhor. Quantos aqui creem e gostariam de ter mais recursos para abençoar mais pessoas? Eu tenho certeza que a grande maioria. Por mais que você seja aquela pessoa comedida, grata a Deus pelo que Ele tem te dado, mas com certeza todos nós podemos dizer assim: puxa, se eu tivesse mais, eu com certeza gostaria de fazer mais. Mas quem entende essa palavra de hoje é uma pessoa que se torna livre, porque você vai entender em alguns aspectos. Esse mês inteiro Deus vai nos dar essas palavras. E o seminário do pastor Walter, não perca esse seminário. As inscrições já estão abertas, é gratuito. Nós fizemos esses seminários até o final do ano, praticamente livres, para que ninguém tenha desculpa de dizer: ah, não vou porque tem inscrição A, B ou C. Mas para que você aproveite. E nos ajude também participando, porque a gente faz um investimento grande para trazer gente boa que tem mensagem do céu, para que a sua vida não seja mais a mesma. E aliás, foi um dos fatores que me fez propor essa temática nesse mês, foi o fato de não depender dessa mensagem para que a igreja estivesse bem, para que a nossa vida estivesse bem. Porque como às vezes lida com a área financeira também, muitas vezes a pessoa pode pensar assim: puxa, o pastor está falando esses assuntos ou trazendo essa temática para de repente a gente contribuir e a igreja prosperar mais. Que seja por isso também, mas graças a Deus, irmãos, primeiro Deus, depois o seu compromisso, a sua fidelidade como igreja, nada tem nos faltado. Nós não temos uma única dívida como igreja, a não ser o amor que devemos sempre ter uns pelos outros, porque Deus tem nos dado. E um dos princípios para isso é esse princípio de administrar bem o que Deus coloca em nossas mãos. E nós queremos repartir com você, porque eu não tenho dúvida de que coisas que estão presas na sua vida financeira, pessoal, de prosperar, de administrar o que Deus coloca em suas mãos, vão romper depois desses dias. Mas para que isso aconteça, eu creio que você precisa entender primeiro o que está por trás do mundo espiritual no que diz respeito a finanças e prosperar de fato. Por isso hoje nós vamos ministrar sobre o tema Vencendo o Espírito de Mamon. Há um pastor que, ao ministrar sobre esse assunto, ele é tão incisivo, e eu tenho visto algum nível de batalha, às vezes que eu me propus a falar sobre essa temática, mas é tão forte que esse pastor, que eu ouvi ministrar a primeira vez sobre esse assunto, ele dizia assim, que era impressionante, que quando ele ia ministrar, havia um nível de batalha tão grande, para que a mensagem não chegasse até as pessoas. Eu não vou expor aqui que níveis de batalha nós estamos enfrentando para chegar no dia de hoje até vocês, mas eu estou certo que esse espírito que prendia ou está prendendo a vida de algumas pessoas aqui,
Ele vai te libertar, você vai ser liberto dele hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. O texto base para isso é um texto do Novo Testamento, onde traz, é o único texto do Novo Testamento, onde traz uma guerra de igual para igual entre Deus e um outro espírito. Vejamos como está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções, a Deus e às riquezas. Mas isso não quer dizer a riqueza algo material, uma cédula de dinheiro, não. Esse termo no original, ele quer dizer o espírito que está por trás. Eu não sei se está ativa aí a passagem de slides, mas aí eu acho que não está conectado aqui, né? Talvez. Aí podemos então, vocês podem me ajudar daí mesmo, ok? Nessa introdução, então, eu gostaria de falar quem é Mamon. É esse termo no original, quando você vai para a raiz da palavra, em aramaico, para dinheiro, para riquezas, quer dizer o espírito que repousa sobre o dinheiro, o Deus das riquezas. Muito possivelmente pela influência da Babilônia, quando você vê em Gênesis 11 ali, eles querendo construir uma torre para alcançar as alturas, alcançar a Deus. Ou seja, é um espírito de independência que te diz assim: se eu tiver dinheiro, recursos, eu vou ter poder, eu não vou precisar de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver algumas características que roubam Deus do coração das pessoas quando elas estão sob o domínio desse espírito. Pessoas que são até religiosas, que servem a Deus, vêm numa igreja, mas que estão sob o domínio. Seus recursos estão sob o domínio desse espírito e não estão sob o domínio de Deus. Isso significa que elas são controladas por esse espírito e não pelo Espírito de Deus. Todo recurso, está ali na quarta frase, todo dinheiro, todo recurso tem um espírito sobre ele. Ou é o espírito de Mamon, o Deus das riquezas, Deus com D minúsculo, ou o Espírito de Deus. É onde muitas pessoas não entendem isso. Elas dizem: já estou com Jesus, então tudo na minha vida é de Jesus. Mas assim como alguns comportamentos, mesmo você já estando na igreja, ainda precisam de conversão, ainda precisam de transformação. Imagine essa área, que é uma área de controle, onde a Bíblia diz: você não pode servir a Deus e não pode servir a esse espírito. Como é que a gente sabe disso? Daqui a pouco eu vou trazer algumas características sobre quem está sobre o controle desse espírito. Porque às vezes a gente nem percebe. E somos capazes de fazer coisas por conta de dinheiro e riquezas que não faríamos nem por Deus e até nem mesmo por pessoas ou familiares. Tem gente que até usa boa desculpa e diz assim: eu estou fazendo isso pela minha família. Mas quando vê, perde até a família em prol da busca do financeiro, da riqueza, daquilo pelo qual não abre mão. Tem uns que usam desculpa até religiosa. Não, mas eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar mais na obra, eu quero ajudar mais. Se eu tivesse mais, faria isso ou aquilo. É boa a intenção, mas deveríamos começar fazendo com o pouco que temos. Então isso não se justifica.
Jesus disse sobre Mamon. Lucas 16:13 tem a mesma expressão. Ele fala: ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai odiar um e vice-versa. Não tem como amar os dois. Amar a Deus e amar ao Deus das riquezas. A regra de Mamon é qual? Ele procura servos, adoradores. Ele quer governar sobre as nossas vidas. Satanás é assim. Como essa é uma das áreas que Satanás atua, é o papel dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você o adore. Ele quer o controle. Por isso o texto começa dizendo: ninguém pode servir a Deus e servir às riquezas. A quem você serve? A Deus ou ao Deus das riquezas? O que você é capaz de fazer para buscar riquezas, para buscar crescimento profissional, para buscar recursos, sucesso? E o que você é capaz de fazer por Deus, pelos projetos de Deus? Essa não é uma palavra condenatória, é uma palavra de instrução. Por isso, quando você pensar, pense em você, na sua vida. O que Deus quer ministrar ao seu coração. Porque se você entender isso hoje, você vai colocar a sua vida debaixo do verdadeiro governo, que é o de Deus. E você vai ver que Deus quer te prosperar mais do que você imagina. Porque esse é um outro engano. Normalmente tem na nossa cabeça que Deus é mesquinho, quer te dar pouquinho, não tem prazer na sua prosperidade. É um engano que Satanás coloca. E que Satanás não, é ele que quer te dar muita coisa, é ele que gosta de festa, é ele que gosta da abundância. Mentira. O escritor desse livro, que nós estamos pegando essa temática para esses 2 meses de uma vida abençoada, até te indico se você puder ler, ele disse que é o contrário. A palavra Deus tem tudo a ver com D, que começa a palavra Deus, que é de doador. E S, que é de Satanás, tem tudo a ver com a palavra sovina, que é aquele que não gosta de dar boas coisas para nós. Então, quando você pensar em Deus, pense em alguém doador, que quer te prosperar demais. Mas você precisa entender os princípios para isso. O contraste entre a mensagem de Jesus e de Mamon é isso. A mensagem de Jesus é: dê, abençoe, seja generoso, plante, você vai colher. A mensagem de Mamon, de Satanás, influenciado pelo inimigo, Mamon, é: retenha, se você der vai fazer falta, não compartilhe, seja egoísta, tenha inveja do que o outro tem, mesquinhez, soberba, você adquiriu com seu esforço próprio. Nós vamos ver mais adiante sobre isso. Dinheiro e Mamon não são sinônimos. Isso é outro esclarecimento importante. Porque tem gente que aí pensa: ah não, então ter dinheiro não é de Deus. Engano, pelo contrário. É o que os filmes também pregam. Muitas vezes você vê no filme aquele cara mau caráter, aquele cara que é trapaceiro, ele é que é o rico. Sim ou não? É assim. Aí aquele cara sério, aquele que é correto, normalmente é o pobretão. Mentira. Deus quer te dar uma prosperidade justa, uma prosperidade que vem dele. Aqui na mensagem de oferta, Eliseu ministrou sobre Salomão, riquíssimo.
era alguém que era de Deus. Na Bíblia inteira você vai ver isso. Deus prosperando quem honra a Deus. E o diabo não quer que veja os cristãos prósperos, por quê? Porque você vai investir mais na obra, você vai investir em missões, você vai investir na verdadeira riqueza, que é o quê? Investir em pessoas. Pastor Cássio, quando veio aqui, falou sobre isso. Quantos projetos sociais, quantos avanços mais poderíamos ter se os cristãos entendessem? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 1,7% dos cristãos investem no reino de Deus. Menos do que nos países pobres ou emergentes, que é 1,8%. Que ainda é baixo também. Não chega aos 10% do dízimo. Mas quando entendermos como cristãos, irmãos, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer que sobre as nossas finanças estejam Deus, porque Deus é um Deus doador, e quer nos fazer prosperar da maneira correta, para que possamos investir em pessoas, no reino, no avanço da obra. Meu irmão, ninguém vai te segurar. Eu me lembro quando eu comecei a dizimar e ofertar na casa de Deus. Eu não vou, antes disso, eu vou quando eu comecei a receber uma oferta, na época de R$100 para servir na obra de Deus. Pegava dízimo, R$10. Mas anterior a isso, até oferta de R$10, R$1. E eu, como vinha de uma família ainda em crescimento financeiro, não tínhamos tanto assim, fui para missões, e eu falava para Deus: Deus, tua palavra diz isso, e diz que o Senhor vai prosperar aqueles que são fiéis a ti. Irmãos, Deus foi acrescentando, foi abrindo portas, foi suprindo, levantava pessoas, abria portas. E hoje, Deus tem nos colocado, pela graça dEle, aqui nessa casa, nessa igreja, junto com vocês. E vocês têm visto tanta coisa que Deus tem feito, pela graça dEle. E aí, sobre esse pensamento de pensar que dinheiro é o problema, não é. O que a Bíblia fala em Coríntios 6:10? Pode passar, está o texto aí completo. Porque, qual que é o problema então? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Outra tradução, sofrimentos. Quem ama o dinheiro e coloca ele num lugar que não é para estar, torna ele senhor e não servo, aí é que está o problema. E daqui a pouco nós vamos ver algumas características de quem coloca o dinheiro em primeiro lugar. Para que você seja livre. Para que eu e você sejamos livres dessa prisão espiritual. Porque a vontade de Deus é que sejamos livres, prosperemos. Mas como tem áreas que estão nos prendendo, o inimigo não nos liberta, não nos libera para prosperar. E é a vontade de Deus, pelo conhecimento da palavra, que sejamos livres. Pode passar para o próximo. Uso correto do dinheiro. Foi o que eu falei. A Bíblia fala também, acredito que é em Tiago, que pedi, e Deus não responde, porque pedi para os vossos próprios prazeres, para esbanjar.
Então, a motivação em por que você quer enriquecer é muito importante. O que você faria se você tivesse 10 vezes mais do que você tem hoje? Isso seria bênção para você? Ou poderia se tornar em maldição se roubasse o seu coração? Se te levasse por outros caminhos? É o uso correto daquilo que Deus coloca em suas mãos. Mamon tem 2 amigos: o espírito de pobreza e o espírito de orgulho. Porque às vezes ele vem disfarçado. Não é só o orgulho, que normalmente é o que a gente pensa, mas vem também disfarçado através do espírito de pobreza, que diz assim: eu não merecia ter o que tenho. E você não desfruta do que tem. É romper com a mentalidade de pobreza. Porque como o espírito de pobreza trabalha? Também controlado por esse espírito de riquezas. Você até pode ter, mas ele não deixa você desfrutar do que tem. Você chega para alguém que tem espírito de pobreza, e não é necessariamente quem não tem recurso. Às vezes está até na vida de quem tem, mas tem um espírito de pobreza. Você chega para alguém que é controlado por esse espírito, e você diz para ela: puxa, que roupa legal que você está vestido. A pessoa diz assim: ih, menina, foi barata, foi na promoção, isso aí foi na pichincha. Ela sempre coloca para baixo as coisas que tem. Ela nunca valoriza. Agora, você chega para alguém que está controlado pelo espírito de orgulho, como ele trabalha? Esse espiritual. Você fala a mesma coisa: puxa, tua roupa está bonita, que roupa legal. Ele fala: isso é de marca. Foi no shopping. Pastor, então o que é que eu faço? Não é nem para dizer que foi muito barato, nem para dizer que o negócio é top. É ser realista. Se é caro, se é barato, mas você vai valorizar da maneira correta. Puxa, obrigado. Deus tem me abençoado mesmo. Reconhecer que vem de quem? Dele. Daqui a pouquinho nós vamos ler outro texto que diz: quando Deus foi prosperar o povo de Israel, ele falou assim: gente, por favor, eu acho um dos textos que mais Deus se aproxima do homem. E se humilha, se assim podemos dizer. E diz assim: mas no dia que eu te prosperar, que eu te engrandecer, vocês não eram nada no Egito. Eu te salvei, te limpei, te restaurei, te resgatei. Mas quando vocês começarem a prosperar, não se esqueça que foi eu que fiz isso com você. Reconhecer que vem de Deus. Você chega para alguém com espírito de pobreza, diz assim: ah, você tem um carro legal. Ah, mas esse não é o último lançamento. Ele põe para baixo. Ah, esse carro só vive dando problema. Tem sempre algo negativo. Ele deprecia o que tem, não valoriza o que tem. Está controlado também pelo espírito financeiro. Ele não vê as bênçãos que Deus tem dado. Nunca consegue ver. O espírito de orgulho também atuando nessa área. Puxa, seu carro, que carro legal. Ah, mas eu já estou querendo comprar o melhor. Ah, eu tenho 2 lá em casa parado. Então, sempre para mais. Sempre se comparando para mais. E o espírito de pobreza sempre se comparando consigo mesmo ou para menos. Como relacionar-se com as coisas de maneira certa? Deus não se importa que possuamos coisas. Ele se importa que as coisas nos possuam. Quem aqui está entendendo, irmãos? Pode passar o próximo. Mamon. Qual o grande problema desse espírito que controla as riquezas no mundo? Então, depois dessa palavra, irmão, você nunca mais vai olhar as coisas como naturais.
que você acha que há tantas guerras no mundo? É por causa de riquezas. Por que você acha que o Brasil está nessa briga política intensa? Briga também por poder, por riquezas, a corrupção em jogo. O que uma pessoa faz com um anel de brilhante de bilhões, de milhões? Alguns desses que são presos com 10 carros importados. Tanta coisa que ele nem desfruta o que tem. Porque não entendeu o propósito para a riqueza. E aí, Mamon, esse espírito das riquezas, ele tenta prometer as coisas que somente Deus, que tem as verdadeiras riquezas, consegue dar. Você entregou a vida para Jesus, Jesus te traz paz. Ele tenta dizer que ele vai trazer paz para você. Tem gente que quando está com dinheiro, ele está tranquilo, não fica nervoso, não briga com ninguém. Mas vai chegando o final do mês, o dinheiro vai acabando, vai dando um negócio, vai perdendo a paz. Por quê? Porque está controlado por outro espírito, não é o de Deus não. Tem alguém aí? Alô? Ele tenta propor segurança. Não, tem o dinheiro, está garantido. Fica tranquilo. Significância, identidade. Quem você é? Você é pelo que você tem? Você avalia as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas são? Tanto para mais quanto para menos. Porque tem gente que tem esse espírito de pobreza e aí ele também não se relaciona com ninguém, está sempre se depreciando. Mas também o espírito de orgulho olha de cima para baixo. Ou de pobreza, olha de baixo para cima. Nunca se vê no valor que Deus dá para ele. Identidade, independência. Tem gente que quando tem pouco recurso, é sim senhor, não senhor. Pastorzinho do meu coração, ora por mim. O que eu faço nessa decisão? Quando chega dinheiro, meu querido, o poder toma conta e a independência também. Porque Mamon dá poder. Eu já sei o que fazer. Tem gente que muda de profissão, tem gente que muda de trabalho, tem gente que muda de cidade, tem gente que... Não que não possamos fazer isso, mas devemos sempre colocar Deus na decisão. Senão Mamon vem e ele que diz o que podemos fazer. Traz paz, felicidade. Tem dinheiro, está feliz, está tudo bem. Não tem dinheiro, a felicidade acabou? Está dependendo só do dinheiro? Liberdade. Jovens, começa a trabalhar, se esquece de Deus, não vem mais nos cultos, porque está tão ocupado. Cuidado com essa falsa liberdade que Mamon propõe. Proteção. Qualquer coisa, eu tenho dinheiro. Você tem que ter Deus. Se Ele quiser te dar recurso, você vai ter. Até para abençoar outros, que essa é a vontade dEle. Quem crê aqui que vai prosperar muito para ajudar muita gente? Olha para o seu irmão do lado e diz assim: você vai ajudar muita gente. Mas aí fala um negócio a mais para ajudar ele. Mas começa hoje.
Você pode pagar até a janta para mim hoje, já está abençoado, viu, irmão? Próximo. Dinheiro é onde somos provados, a nossa espiritualidade é provada. Por que tantos escândalos na política, nas igrejas, em tanto lugar, na empresa? Esse é um teste para o nosso coração. Onde está o tesouro, está o coração. Olha na Bíblia. A maior traição da Bíblia foi por causa de... A maior mentira da Bíblia, quando esconderam o corpo de Jesus, para dizer que ele não havia ressuscitado, pagaram os guardas. O problema foi qual? Dinheiro. O maior juízo de Deus foi por causa do dinheiro. Ananias e Safira foram trazer uma contribuição, foram perguntados para os apóstolos, quanto é que foi? Foi tanto. Estavam mentindo para esconder parte. Não era obrigado a trazer. A questão não foi o dinheiro ou não o dinheiro. A questão foi que mentiram ao Espírito Santo. Não praticaram o princípio corretamente. A maior honra que Jesus fez foi por causa do valor gasto pela mulher do vaso de alabastro, que trouxe o perfume equivalente a quase um ano de trabalho, se não um ano. E aí os fariseus reclamaram daquela oferta. Quem é controlado pelo espírito de Mamon vai sempre achar que aquilo que é feito para Deus é demais. Mas aquilo que é feito para si é pouco. Porque o egoísmo é maior do que a doação, do que a gratidão ao que Deus fez. Muitos dos ensinos de Jesus foi acerca do dinheiro, porque atrás dele move uma potestade espiritual. É dessa potestade espiritual que eu creio que nós e muitos de vocês serão livres nessa noite. Você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar, o controle dela. Porque eu não tenho dúvida que vocês têm Jesus. Mas talvez essa área da vida de alguns aqui ainda estava presa pelo espírito de Mamon, pelo Deus das riquezas. Irmãos, é claro, eu convivo com pessoas há muitos anos. Eu já estive em muitas conversas de lideranças. Você percebe claramente qual o espírito que está controlando aquela família, aquela pessoa, aquela conversa. Quando você vê o Espírito de Deus, a doação, a entrega. Quando você vê o Espírito de Mamon, a reivindicação por direitos apenas, sem se importar com as pessoas. Vamos já ver as características a seguir. Quais são então os sinais que evidenciam o fato das pessoas tornarem-se escravas desse principado, dessa potestade espiritual chamada Mamon? Número 1, quando essas pessoas perdem a noção dos limites do que é justo e legítimo. Ela quer saber do seu interesse, ela não quer saber se é correto ou não. Quem anda pelo Espírito de Deus, mesmo que ele perca, ele abre mão porque ele quer que prevaleça o que é correto. Segundo, quando essas pessoas praticam o ilícito para ganhar dinheiro, ela já se esqueceu dos valores.
vai vender um bem, por exemplo, ela prefere não falar que aquele bem teve um problema, ou vai vender um carro, não fala que houve uma reforma no carro, porque quer ganhar a mais do que valeria de fato. É o espírito de Mamon controlando. E tantos outros exemplos. Terceiro, quando essas pessoas começam a ter conflito de relacionamentos para ter mais dinheiro. É o que eu falei, compromete a família, compromete as finanças, compromete o orçamento familiar. Eu tenho um lema, eu acho que um dia ainda vai se tornar um livro também nessa área de administração de recursos que Deus nos dá, que diz assim: sonhe sempre como rico e administre sempre como se fosse pobre. Sonhe, projete, planeje como se você tivesse tudo necessário, porque você tem em Deus todos os recursos para isso. Mas administre como se tivesse bem pouquinho. Não que você vá ser mesquinho, não aquele espírito de pobreza que eu falei, mas no sentido de valorizar e administrar cada centavo que Deus coloca em suas mãos. Porque isso trará um equilíbrio. Qual o problema de muitos? Ele não sonha como pobre, não tenho, não posso, porque ele está mais ligado ao que Mamon diz para ele. Se tem dinheiro, eu posso. Se não tenho, não posso. Ele não anda pela fé. Meu justo virá pela fé, diz a palavra. Quem aqui é justo em Cristo Jesus? Justificado pelo sangue. Então, meu justo viverá pela fé. E aí administra como rico. Não, eu posso, vai dar certo. Não, vamos comprar, Deus vai dar graça. E aí espiritualiza. E vai ficando com dívida, mais dívida, mais dívida. Ainda põe Deus na história. Porque anda além das suas posses. Como eu estava ouvindo esses dias, é muito interessante. Pessoas endividadas. E às vezes a gente dá conselho, querido, corta isso, corta aquilo outro, vai por esse caminho. Passa meia hora, uma hora aconselhando a pessoa. Sai dali e faz tudo diferente. Eu não sei como alguém que quer sair das dívidas não muda o seu estilo de vida. Impossível. Você quer sair das dívidas? Mude seu estilo de vida. Pelo menos por um tempo, até você sair das dívidas. Gente que quer sair da dívida, mas continua comendo fora o tempo todo. Nós, quando fomos adquirir um novo veículo, falamos, nós vamos ter que sair menos, ok? Ok. Acordamos isso? Joia. Queremos um carro melhor? Então vamos ter que pagar o preço para isso, vamos economizar em outra área. Já estamos há um ano quase saindo bem menos do que saíamos. Por quê? Porque resolvemos fazer um outro tipo de investimento. Mas tem gente que quer mudar seu estilo de vida, mas acha que sempre tem que ganhar mais. Não acha que tem que administrar o que já está nas mãos. Eu vou contar só uma parte da sua parte e uma parte da outra parte ali. A Cleusa está por aí? Está na igreja de criança? Duas pessoas que eu admirei demais. Que são pessoas que têm recurso. Poderiam estar no nível a mais. Mas são comedidas. Porque querem depois dar um salto para algo melhor. Babadia e Iracina. São empresários prósperos. Deus tem dado condição, tem feito um milagre na vida financeira deles. E ele sempre falava na oração 6 horas da manhã na quarta: pastor, um dia eu ainda vou ter minha empresa. E Deus tem honrado. De funcionário, passou a ser patrão, literalmente.
Mas esses dias, como ele está investindo, fazendo um outro investimento, ele percebeu que ele podia, em algumas ocasiões, ou para o trabalho, ou para alguma outra atividade, usar o ônibus ao invés de usar o carro, porque isso lhe dava uma economia X. Eu não vou entrar em detalhes, porque não pedi autorização. Vou falar só a parte que é pública, que às vezes você vê ele de carro e às vezes não vê ele de carro. Mas se isso faz parte de um planejamento, parabéns. Não pode ser parte de uma mesquinha, tenho, não vou usar, porque isso, porque... Não, não é isso. Planejamento. Planejamento para um salto melhor e maior, ok. A Cleuzinha, gasolina lá em cima. Quando eu vejo na oração 6 horas da manhã, a Cleuzinha aqui de bicicleta, de bike. Cleuzinha, o que foi? Carro quebrou? Nada, pastor. Gasolina tá caro, fez administração, né? Cada centavo. E aí, pastor, até ajuda na nossa saúde, pastor. Nunca mais eu tinha andado de bicicleta e agora eu estou na bike. Eu digo, olha, tem uns que se for para andar de bicicleta morre. Meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, meu pai. Ai, meu Deus, eu sou um pobre miserável, não entendeu nada. Nos países de primeiro mundo, o pessoal anda mais de bicicleta do que de carro. Porque além de ser economia, ecologia, é saúde. Você está entendendo que a cabecinha tem que mudar? Mas muitas vezes começa aqui, ó. O controle do espírito de Mamon. Tem dinheiro, gastar, gastar, gastar. Deus está falando com alguém nessa noite? Posso quase finalizar? Quando essas pessoas começam a viver o fetiche das coisas, já falei bastante sobre coisas, vamos adiantar. Eu vou falar só cada ponto, você vai avaliando. Próximo. Quando essas pessoas começam a avaliar as outras pessoas pelas posses, já falei também. Número 6, quando essas pessoas perderam a autenticidade de ser. 7, quando essas pessoas supervalorizam a aparência. 8, quando essas pessoas começam a adotar a cultura do descartável, não valoriza, não é? Porque sabe que pode usar e ter mais e mais. Começam a sonhar com a ociosidade. Ah, meu sonho é um dia armar uma rede, beber uma água de coco e não trabalhar mais. Tem gente que quer estudar, passa a vida estudando para trabalhar, fazer concurso, para dizer que vai fazer isso. Gente, é muita mediocridade. Tem tanta coisa boa para você fazer. Aí tem um monte de gente aí, com uma certa idade, mas projetando. Olha, eu vou querer fazer isso, eu vou querer viajar não sei para onde. Eu quero construir isso, eu quero evangelizar pessoas, eu quero ganhar almas para Jesus. Tem uma visão além. Quando essas pessoas assumem a primazia do bem-estar, só quer prazer, prazer, prazer. 11, quando essas pessoas começam a considerarem-se onipotentes, pode tudo. Quando essas pessoas começam a viver com senso de urgência, tudo é para ontem, né? Uma ansiedade exacerbada. 13, quando essas pessoas gastam mais do que ganham, falei sobre isso. 14, quando o padrão da vida dessas pessoas exige um sacrifício exagerado. Está sacrificando todo mundo, mas não abre mão. Às vezes, alguém comparou com uma onda do mar. Para a onda dar uma subida, às vezes ela vai ter que recuar um pouquinho. Eu penso que na vida financeira também é assim. Às vezes você quer dar uma subida como uma onda,
Mas antes disso acontecer, você vai precisar retrair um pouco, replanejar, reorganizar, ver onde você está gastando a mais, que não deveria. Eu não entendo pessoas, por exemplo, que vivem uma dificuldade financeira terrível e tem Netflix em casa. Eu não entendo. E tem celular de última geração. Eu mudo o meu a cada 5 anos, não sei quanto. Quando ele diz, não aguento mais. Porque as pessoas têm que aprender a andar com o que tem. Mas quando há um controle, não de Deus, do Espírito de Deus sobre essa área, entenda, porque senão vai ter gente sair daqui falando, já nem recebeu a palavra, já sai, dizendo, o pastor falou que eu não tenho um Deus, porque eu não tenho dinheiro, nada a ver. Eu estou falando sobre uma área da sua vida. Quando essas pessoas acumulam dívidas, quer sair das dívidas, mude seu estilo de vida. Saia menos, gaste menos, veja o que pode cortar. Compre menos. 16. Quando essas pessoas têm tudo para serem felizes, mas não são. Olha o controle do espírito das riquezas, que diz que dá, mas toma, na verdade, sua vida. Quando essas pessoas só acumulam, quando essas pessoas perderam a capacidade de distinguir preço de valor. Ontem, na doação dos brinquedos para as crianças, veja como seu filho reage quando ele ganha algo. Tinham crianças e crianças ontem aqui. Uma ou outra aparecia e ficava insatisfeita, porque não era o que ela queria. Acontece. Outras olhavam e até desvalorizavam. Só isso. Mas o que me alegrou é porque muitas das crianças que eu vi, e algumas delas, como eu falei há pouco, tinham o poder aquisitivo de ter brinquedos muito melhores. Mas a questão não é o preço, é o valor que damos às coisas. Ensine seu filho isso. Elas pegavam o brinquedo. Pastor, muito obrigado, pastor. Teve uma que eu fui brincar com ela, porque eram uns dinossaurozinhos, um negócio baratinho, simples. Mas ela valorizou tanto. Qual o valor que damos àquilo que Deus tem nos dado? Que o espírito de gratidão possa destronar o espírito de mamon, que tem tentado dominar sobre as nossas vidas. Quando essas pessoas se tornam indiferentes aos pobres, guardam só para si. 21. Quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida tendo mais dinheiro. E não mais de Deus, da direção de Deus, da vontade de Deus. E os recursos apenas fazem parte. A armadilha da comparação. O orgulho faz com que nos comparemos com os outros. A pobreza faz com que nos comparemos com nós mesmos. Quando alguém emparelha um carro mais barato, o orgulho diz, o meu é melhor. Quando alguém emparelha com você um carro mais caro, a pobreza diz, que desperdício. Provavelmente ele é um vigarista. É uma inconformação, queridos. O orgulho e a pobreza sempre fazem com que nos comparemos com os outros. Não caia na armadilha da comparação.
Vamos fazer uma autoavaliação e ver se estamos dependendo mais de Deus ou das pessoas. Número 1, estou contando com Deus ou com as pessoas para atenderem as minhas necessidades? Fico zangado ou ressentido com as pessoas que não me ajudam como quero? Culpo as pessoas pela minha situação? Olha o que disse John Wesley: você quer prosperar na vida? Quer enriquecer segundo os padrões de Deus? Ganhe o mais possível, poupe o mais possível, mas doe, dê o mais possível. Tem que haver um equilíbrio. Se você só guardar, você vai ser egoísta, isso vai estragar em suas mãos. Se você só der e não administrar, não vai ter o suficiente para o seu sustento. É preciso equilíbrio na administração do que Deus coloca em nossas mãos. E eu encerro com o texto de Deuteronômio que eu citei no início, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, olha o orgulho, e a força das minhas mãos juntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, de adquirir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 a 18. Vamos orar, se coloque em pé nessa hora.